Ao longo da história, o mundo foi marcado por notícias. Algumas mudaram fronteiras, outras trouxeram medo, dor e incerteza. As manchetes se acumulam, mas a paz continua escassa. Ainda assim, existe uma notícia que atravessou todas essas eras e nunca perdeu o poder de transformar vidas. Essa notícia é que Jesus Cristo venceu a morte. O sepulcro ficou vazio, a cruz não foi o fim. O Filho de Deus vive. E essa vitória mudou o curso da história. Desde então, essa boa notícia tem avançado pelo mundo. Onde Cristo é anunciado, vidas são transformadas. Pecadores encontram perdão, feridas são curadas, histórias são restauradas. Porque Jesus vive, a esperança encontrou lugar no mundo, o coração de todo aquele que crê. Mas essa esperança ainda não chegou a todos. Bilhões de pessoas ainda não ouviram que Jesus venceu a morte, oferece salvação e prometeu voltar. Povos inteiros seguem vivendo sem acesso à palavra, sem conhecer essa boa notícia. E enquanto houver quem não ouviu, a missão ainda não terminou. Agora, essa notícia precisa seguir adiante. E é nossa responsabilidade fazer isso acontecer. Porque fomos chamados para anunciar. Somos semeadores de boas novas. Até que chegue o dia em que uma grande multidão se reunirá. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Todos com uma só voz, adorando o Cordeiro. Até lá, seguimos anunciando, porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Graça e paix, bon dia avec nous. Que a paz de Deus esteja com vocês. C'est un privilège pour moi ensemble avec nous matin. É um privilégio estar com vocês essa manhã. Et moi senti moi en joie pour moi accompagner ensemble avec madame moi. Eu estou feliz por estar aqui acompanhado com a minha esposa essa manhã. Et pour nous capable raconter un petit caso de ça que bon Dieu a fait en Haïti. E que a gente possa contar o que Deus tem feito no Haiti. A paz do Senhor, igreja. Eu também estou muito feliz de estar aqui. E também porque eu sou filha dessa terra. Eu sou de São Bernardo. Nasci aqui, cresci na Vila Liviero, que é bem pertinho, mas estudei inglês aqui. E depois, eu e minha família, nós nos mudamos para o Ruge, estudei na Fundação Santo André. Então, sou aqui do ABC, estou em casa. E sou formada em letras. Trabalhei muito tempo no colégio estágio, não sei se alguns conhecem lá no Ruge. E Deus, assim, eu fui picado pelo bichinho de missões há muitos anos. Eu sou fruto do ministério infantil. E eu lembro, minha mãe é professora da PEC, então eu lembro das histórias missionárias, do Samuelito, não sei quem conhece o Samuelito aqui, que foi um missionário. Ele foi alcançado por uma missionária lá no México e por causa da história dele, modificou, por causa dele ter aceitado Jesus, encontrado Jesus, ele e sua família, toda uma vila foi transformada. Então, essa história sempre fala ao meu coração, eu me emociono quando eu lembro, porque Deus nos usou as professoras para contar essa história, e essa história sempre ecoou no meu coração. Mas eu cresci numa igreja que não era uma igreja missionária, que não falava muito de missões. Então, eu demorei um pouco para ir a campo, mas eu sempre tive vontade de ir. Meu pai, ele evangelizava judeus, eu fui na FEBEM na época, que era FEBEM com ele. Então, assim, na nossa família sempre teve esse desejo de pregar o evangelho, de falar de Deus. Mas como é importante, irmãos, estar numa igreja que fala de missões. É muito importante para você conhecer os seus missionários. Como que o evangelho chegou aqui no Brasil? Foi através dos missionários. Então, assim, conhecer a vida dos missionários, saber o que eles têm feito, foi muito importante enquanto eu era criança. E depois, graças a Deus, Deus foi me guiando, porque quando é a vontade dele, ele nos leva. Eu queria doar minhas férias um tempo, fazer missões em algum lugar, não sabia onde, porque eu gostava de qualquer lugar, não importava onde. E um pastor da IBC de Santos, porque eu era da IBC de Santo André, foi lá na minha igreja e ele estava falando de missões. E eu falei, pastor, em um próximo lugar que o senhor for, eu também quero ir, não importa onde.
E aí ele falou, você vai no Haiti. E eu, tá bom, vou no Haiti. Então, depois daquele encontro, eu fui pesquisar sobre o Haiti. Fiz a campanha para eu conseguir ir, porque não é um país barato para ir, é caro. E eu, em 6 meses, levantei os recursos. Algumas pessoas também me ajudaram da igreja. As irmãs do coral usaram a camiseta. E eu consegui ir. E Deus, assim, foi uma bênção, né? Essa é a primeira experiência transcultural para falar da palavra do Senhor. E lá Deus também abençoou de eu encontrar o meu marido, né? Foi o combo, né? Deus, assim, Ele sabe o que Ele faz nas nossas vidas, né? E Ele me levou lá, também fez eu conhecer o meu marido. E 2 anos depois nós nos casamos. E em 1 mês depois de a gente se casar, eu fui para o Haiti com ele já estava lá. E Deus fez uma obra muito grande, assim, que, mesmo assim, sem muita preparação missionária, Deus me capacitou, graças a Deus, né, irmão? E eu acho que a preparação nossa é na igreja. Então, se você está servindo na igreja, no qual ministério for, sempre fui do Ministério do Louvor, mas sempre observava os outros ministérios. Minha mãe do Ministério Infantil, meu pai do Ministério de Evangelismo. Então, é o corpo de Cristo trabalhando. Então, Deus me capacitou pela glória, pela graça dEle. E lá nós temos trabalhado com educação, desenvolvimento comunitário. Eu sou professora e lá eu pude dar aula de inglês. Deus tem me usado em orfanatos, numa escola também eu tive a oportunidade de dar aula. E Deus tem usado, assim, daquilo que o Senhor me deu. O que o Senhor me deu? Eu sou professora de inglês. Então, com isso, Deus abriu portas para que não só ensinasse inglês, mas que também pregasse o Evangelho. Então, a palavra que eu queria deixar com vocês, irmãos, é que Deus usa o que você tem. Ele vai usar, se você canta, se você toca, se você faz crochê, se você sabe limpar uma casa muito bem, qualquer coisa que você faz, você vai usar para a glória dEle. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Agora eu vou deixar a palavra com o meu marido, que fala português, tá bom? Ela me entregou, gente. Me entregou. Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Graças a Deus, Deus me deu a possibilidade de poder falar na sua língua, porque eu tive o privilégio de fazer o seminário aqui no Brasil, no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. Passei 4 anos e depois, em 2015, me retornei para o Haiti para servir a Deus na minha terra. Então, desde então tem sido um privilégio e, como a minha esposa falou, Deus sempre faz o melhor, sempre nos dá o melhor. E depois de 2 anos que eu estava lá, Deus me fez conhecer a minha esposa. 2 anos depois casei, 2019, e desde então nós temos servido juntos no Haiti para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Nós estamos, desde 2019, coordenando o projeto Por um Novo Haiti, que é um projeto que é voltado para a educação e desenvolvimento comunitário, especificamente. E nesse projeto nós temos trabalhado com todas as faixas etárias de idade, mas especializamos mais com criança, porque nós entendemos que o Haiti precisa de uma nova geração, de uma geração que conheça a Cristo, que conheça a palavra, uma geração que possa fazer diferença no Haiti, porque o Haiti é um país. Se alguém for para o Haiti, você vai ver que é um país que praticamente que já foi evangelizado. Você vê muita gente no Haiti, muitas pessoas no Haiti estão frequentando a igreja. Mas quando você olha para a vida no dia a dia, você vê uma realidade totalmente diferente. Domingo de manhã, as igrejas estão cheias. E as pessoas estão dançando, louvando. Mas, na segunda-feira para amanhã, o país vira uma bagunça. Tanto quem não conhece a Jesus, como aqueles que conhecem a Jesus.
Então, nós entendemos, em 2009, que o Haiti precisa passar por essa nova geração, porque o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, nós entendemos que o Haiti precisa conhecer verdadeiramente a Jesus. Porque quando nós falamos, se alguém está em Cristo, o apóstolo Paulo não está falando de quem frequenta a igreja. Está falando de quem conhece verdadeiramente Jesus. Quem tem Jesus no coração. Quem tem o coração carimbado por Ele. Quem carrega Jesus 24 horas e 7 dias na semana. Está falando desse tipo de gente. Então, nós entendemos que nós precisamos. Por isso que o projeto por um novo Haiti, quando você vê na frase, por um novo Haiti, o nosso objetivo é exatamente isso. Porque nós entendemos, se o coração do povo for transformado, automaticamente, o país também será transformado. Porque tudo que está acontecendo no Haiti é feito por quem? Pelo próprio povo, pela população. Então, se a população conhece verdadeiramente a Jesus, a população também vai ser transformada. Aqui é a nossa família, e nós, como eu já falei, que estamos casados há quase 7 anos. Daqui mais ou menos alguns dias, vamos completar 7 anos de casado. E Deus nos abençoou através do projeto por um novo Haiti, nos abençoou com um filho lindo, o Dedé. Eu conheci Dedé desde pequeno, mas quando nós casamos, nós tínhamos, quando assumimos o projeto por um novo Haiti, tínhamos uma casa de acolhimento a crianças e adolescentes. Mas no Haiti, orfanato, ou casa de acolhimento, é sinônimo de ganha-pão do diretor ou da liderança. Eles mantêm as crianças na pobreza, na vulnerabilidade, para poder ganhar dinheiro, porque sabem que quanto mais feio, mais triste a cara, e mais ajuda vai vir. Então, nós decidimos não trabalhar com esse tipo de projeto. Nós reinserimos as crianças nas suas famílias e apadrinhamos as crianças dentro das famílias. Porque, na verdade, não eram crianças órfãos. As crianças têm pais. Então, nós preferimos trabalhar com os pais. Porque, irmãos, ninguém substitui o amor de um pai e de uma mãe. Então, nós preferimos trabalhar com as crianças dentro da sua família. Mas, quando inserimos as crianças, Dedé e a sua irmã mais velha, a Rebeca, não tinha por onde ir, porque as famílias deixaram eles na casa de acolhimento desde que Dedé tinha 3 anos. Nunca mais apareceram. Procuramos, buscamos, até damos avisos na rádio para poder ver se alguém vai vir. Ninguém nunca apareceu. Então, Dedé não tinha por onde ir, nem a sua irmã, e nós recebemos Dedé. Dedé já tinha 15 anos de idade quando nós recebemos, e a sua irmã também estava na nossa casa. Atualmente, ela mora com a minha mãe, mas Dedé nós adotamos como nosso filho. Então, Deus nos deu essa herança, essa bênção em nossa vida. Ore por ele. Dedé tem sido uma bênção, não só na nossa vida, mas também no projeto por um novo Haiti. Hoje, ele é um dos líderes dentro do projeto por um novo Haiti. Ele completou 19 anos, sexta-feira, dia 20. Então, ele tem sido um líder, principalmente no Ministério Infantil. Aqui é o nosso trabalho de alfabetização de adultos. Também nós trabalhamos com alfabetização de adultos, porque no Haiti a maior parte da população haitiana é considerada analfabeta. Então, nós temos trabalhado com isso. Aqui você vê 2 fotos. Tem uma foto onde o pastor Jude está ensinando as mulheres a ler e ler na Bíblia. Então, além de que elas estão aprendendo a ler e escrever, mas estão aprendendo a ler a palavra do Senhor. Porque nossa estratégia não só
ajudar elas a ler e escrever, mas é também ensinar a palavra do Senhor para que a vida delas sejam transformadas. E do outro lado, tem um grupo de mulheres que está com o seu boletim do que terminaram a primeira módula do curso de alfabetização. Aqui estão elas, que estão com seu certificado, comprovar que elas estão aptas para ler e escrever para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. E tem duas mulheres numa foto, que é mãe e filha, que não sabiam ler nem escrever. E aprenderam a ler e escrever dentro do projeto, e hoje a mãe está levando não só a filha para a igreja, porque elas se converteram dentro do projeto, estão levando toda a família para a igreja, para que o resto da família possa conhecer a Jesus também. Glória a Deus, irmãos. Aqui é uma realidade diferente, uma realidade bem triste. Vocês estão vendo um menino com uma blusa branca, mas com um fuzil enorme. Esse menino tem 11 anos de idade. Isso tem sido a realidade do Haiti hoje. Crianças estão sendo recrutadas no Haiti a partir de 8 anos de idade. Eu estava vendo as crianças sentadas aqui, logo pensei nas crianças do Haiti que estão sendo recrutadas. Porque, infelizmente, há 4 anos atrás, o presidente do Haiti foi assassinado dentro da sua casa. Desde então, o país virou uma bagunça enorme. E cada vez as milícias, as gangues têm ganhado mais espaços. E, infelizmente, 90% da capital haitiana é controlado pelas gangues. 90%. Imagina a cidade de São Bernardo. 90% de São Bernardo é controlado pelas gangues. Para você sair de um bairro para o outro, dependendo do lugar que você mora, você tem que pagar pedágio para você passar. Se você morar dentro do bairro, você corre risco de morrer de uma bala perdida, ou de briga entre gangues e gangues, ou da própria polícia. Porque ainda a polícia consegue controlar 10%. Então, as crianças dessas comunidades estão sendo recrutadas diariamente. Porque quanto mais a polícia fazem operação, em vez de as gangues diminuem, aumentam. Porque eles estão recrutando crianças, e as crianças são os mais perigosos. Porque as crianças, nem sempre a polícia pensa que essa criança que está sentada ali tem um fuzil escondido atrás. Nem sempre a polícia pensa que essa criança que está ali é a antena, para poder avisar, tem um celular na mão para poder avisar que a polícia está chegando. Eles aproveitam da inocência das crianças, aproveitam da fragilidade das famílias, e que não tem condição de manter uma criança na escola, de alimentar seu filho, sua filha, e não só menino, meninas também são recrutadas. E elas não só são recrutadas para as gangues, elas são abusadas. Então, é uma situação bem alarmante. Então, vocês estão vendo na outra foto, está escrito jardim infantil. E em cima está escrito, recrutamento de crianças tem crescido, recrutamento de crianças por gangues aumentam no Haiti. Isso foi no ano passado, isso saiu no final do ano, eles estavam recrutando crianças de 11 anos, mas este ano, agora em fevereiro, já baixou para 8 anos de idade. Então, a gente não sabe por onde que isso vai. Mas, irmãos, o que nós aprendemos hoje, primeiramente no texto do nosso tema de campanha, que nós encontramos em Apocalipse, vou ver se os irmãos são inteligentes. Onde que está esse texto? Apocalipse 22, 20. Podemos ler esse texto? Apocalipse 22, 20 diz assim:
aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Ora, vem, Senhor Jesus. Nesse texto, tem uma parte uma afirmação de uma promessa. Certamente venho sem demora. Jesus nos fez uma promessa de que Ele vai vir, Ele vai voltar sem demorar. Quando a gente vê a palavra demora, a gente vê uma urgência, porque Ele diz que eu não vou demorar. Então Ele vem logo. Então, se Ele vem logo, Ele está dizendo para que nós estejamos preparados. Então, a partir desse texto, nós entendemos que a missão de Jesus, a missão existe porque Cristo vive e voltará. Então, se Cristo vive e Ele voltará, a missão precisa ser continuada. A irmã hoje perguntou: que tipo de missão é essa? E essa missão é levar as boas novas para essas crianças. Levar as boas novas para crianças que não têm oportunidade de ler, de escrever, de sonhar de que eu vou dormir, mas amanhã eu vou acordar, vai ter um café da manhã, pelo menos vai ter um pão com manteiga. Porque quando nós lemos a história de Jesus na terra, Jesus não apenas pregou, mas Ele demonstrou tudo que Ele falava de forma prática. E uma das coisas que Jesus fez, Ele alimentou o povo que precisava de alimento. Mas Ele não só alimentou, Ele ensinou. Então nós entendemos que essas crianças precisam de alimento físico e espiritual. Porque em Mateus 4,4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o homem precisa dos dois. Porque se ele diz nem só de pão, então o pão é necessário. E ele diz que precisa também de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então precisa dos dois. Se precisar dos dois, isso é a tarefa de quem? De mim e de você. Então, como o Filho vive, o Filho volta para nos buscar, nós precisamos cumprir a nossa missão para que essa promessa possa ter sentido. Porque as crianças também fazem parte do reino de Deus. E para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Ano passado, nós adotamos 10 crianças que nunca tinham ido para a escola. E hoje essas crianças, a primeira foto que está do meu lado esquerdo, sem uniforme, mas você está vendo com mochila, eles estavam indo pelo primeiro dia na escola. E na segunda foto, eles estavam já com todo o seu material escolar, com uniforme, matriculado na escola, mas não apenas matriculado na escola, recebem uma cesta básica para a família todo mês. Porque essas crianças, nós estamos resgatando da boca do diabo. Porque essas crianças não só estão matriculadas na escola. Essas crianças também aprendem a algum curso profissionalizante. Aprendem a tocar violão, aprendem a falar inglês, aprendem a mexer no computador, inclusão digital, e não é as mesmas crianças, mas eu estou mostrando o objetivo geral do projeto.
E essas são outras crianças que receberam seu certificado da sua primeira módula do curso de português, também que eles estão aprendendo a falar português. Glória a Deus, irmãos. Essas são crianças que entregaram suas vidas a Jesus, e hoje as crianças formam um coral e cantando nas igrejas, levando o evangelho para as pessoas através da música. Amém? Na camiseta das crianças está escrito: Bon Dieu bénit. Deus te abençoe. Então, através das músicas, eles estão abençoando as vidas das pessoas, porque eles encontraram Jesus e entregaram suas vidas a Jesus, e hoje eles têm a possibilidade de poder testemunhar a vida de Jesus com as suas vozes. Amém? Também, no início do ano passado, nós tivemos a possibilidade de batizar 5 dessas crianças e jovens e adolescentes. Glória a Deus. E incluindo um deles, é o nosso filho Dedé, que se batizou ano passado. São cultos de jovens e adolescentes também, que nós temos todas as terças-feiras, pregando o Evangelho, para que eles também possam pregar o Evangelho para outros amigos da escola, da faculdade. Pode passar. Esses são jovens que cresceram na casa de acolhimento que nós tínhamos, que mesmo quando eles voltaram para suas casas, nós continuamos a investir na vida deles. Hoje, esses 2 jovens, o que está de azul, ele está cursando Direito, e o que está com calça vermelha e camisa branca, ele já se tornou um pregador na igreja, tem pregado o Evangelho. Glória a Deus. Esses 2, você está vendo que está com a blusa vermelha, ele está com a câmera, agora ele é formado, na fotografia, ele também é formado em construção básica, então ele instala piso, instala janela, e ele também tem um outro curso que ele já fez, que é serraria, não sei. Serraria. Quando chegar em casa, a minha esposa vai falar assim, é assim que fala. Ela só está anotando. E outro que está de azul, o Agens, também, que foi aluno da minha esposa, hoje ele é professor de inglês. Glória a Deus, irmãos. E lá no Haiti, ele trabalha com call center, atendo pessoas dos Estados Unidos lá no Haiti. Então, irmãos, vale a pena investir. Vale a pena investir, porque eles poderiam estar com as gangues. Eles poderiam estar tirando vida de outros. Mas hoje eles estão compromissados tanto na igreja, mas também têm uma profissão para poder cuidar de si mesmo e poder ajudar a sua própria família. Mas tudo isso é somente para a glória do nosso Deus. Pode passar. Por fim, o nosso desejo, o nosso pedido é que os irmãos estejam orando pelo nosso querido Haiti. Porque Haiti precisa de oração. Eu sei que os irmãos já têm orado pela obra missionária. E quando os irmãos oram, a sua oração nos sustenta no Haiti. É a sua oração que nos mantém em pé no Haiti. É a sua oração que nos faz com que nós continuamos fazendo a obra, que nós não desanimamos. Porque hoje em dia, infelizmente, se você pergunta para um jovem, uma criança haitiana, qual que é seu maior sonho? Rapidamente eles respondem: sair do Haiti. Porque no Haiti eles não veem oportunidade. Mesmo aqueles que conseguiram fazer um curso, a maioria estão sem trabalho, sem emprego. Inclusive, nós encontramos, semana passada, fomos visitar uma igreja,
encontramos um haitiano que estava nessa igreja, e ele disse que ele tinha uma vida totalmente resolvida no Haiti. Interessante, ele falou para mim que eu era comerciante, eu ia na República Dominicana, no Panamá, comprar, e eu ia até Cuba para revender. Interessante, ele falou para mim, porque no Haiti as pessoas emprestam para o outro dinheiro com facilidade. Ele falou assim, no Haiti, se alguém quisesse que eu emprestasse 300, 400 dólares, eu tinha para emprestar com facilidade. Mas, infelizmente, ele tinha que deixar o seu país de origem para vir embora, porque mesmo que ele tinha condição de viver, mas pela violência, ele não conseguiu dar continuidade no Haiti. Então, não é só a questão de ter condição econômica. A violência tem tirado a mão de obra qualificada haitiana. Aqui no Brasil está cheio, no Chile, na Argentina, está cheio de haitianos. Nos Estados Unidos, na França, as famílias estão totalmente separadas um ao outro. Inclusive, eu tenho parte da minha família que estão nos Estados Unidos, no Canadá. As minhas irmãs estão no Haiti, casadas com filhos, e os maridos estão fora, procurando uma vida melhor. As famílias estão sendo destruídas por conta da situação do Haiti. Então, meus irmãos, nesta manhã eu peço a sua oração. Esteja orando pelo povo haitiano. Esteja orando para que os haitianos venham a conhecer verdadeiramente o Evangelho. Não só apenas ser um participante na igreja, mas conhecer a palavra. Porque a palavra do Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós entendemos que o povo haitiano vive nessa situação porque, infelizmente, estamos vivendo no escuro. Porque o povo não conhece a verdade. E nós sabemos que a verdade é o único que liberta e que transforma. Por isso, quando nós lemos esse texto que nós lemos em Apocalipse 22, 20, nós entendemos que a missão precisa ser continuada. Porque, meus irmãos, esse texto chama a minha atenção. Porque nesse texto, que se encontra no último capítulo da Bíblia, diz o seguinte: depois de Deus revelou ao apóstolo João o que ia acontecer na história da redenção, Deus revelou que ia ter perseguições, ia ter juízo final, ia ter estabelecimento do novo céu e da nova terra. E o livro termina com essa promessa: certamente venho sem demora. Irmãos, Deus quer dizer para nós nesta manhã que essa frase não é apenas uma frase de encorajamento. Não é apenas uma palavra bonita. Mas essa frase é uma promessa feita pelo próprio Cristo ressuscitado. Então não é qualquer palavra. Porque esta palavra, esse texto, ela foi escrita num momento difícil da igreja, onde que a igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano. Muitos cristãos estavam sofrendo, alguns estavam sendo presos, outros estavam sendo mortos pela sua fé. E interessante, em meio a essa crise, Deus dá essa revelação para João, para lembrar a igreja de duas coisas importantes.
Deus dá essa revelação a João para lembrar a igreja que Cristo reina e Cristo voltará. E interessante que a resposta da igreja é que a igreja responde: amém, vem Senhor Jesus. Não há resposta mais positiva, mais bonita, mais convicta do que essa promessa. Porque a igreja primitiva vivia com essa convicção de que Jesus ressuscitou, Jesus está reinando e Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Isso fez com que a igreja primitiva não desistia, mesmo correndo o risco de perder a sua vida. A igreja continua pregando o evangelho. E hoje nós temos o privilégio de ter esse evangelho na palma das nossas mãos. Porque a igreja tinha uma convicção. A igreja sabia da verdade. A igreja sabia que essa promessa vai ser cumprida. Porque Jesus é o Jesus da verdade, não é o Jesus da mentira. Por isso que a igreja não ficou parada. A igreja pregava. Eles viajaram, plantaram igrejas, anunciaram o evangelho. E eles iam até os confins da terra. Porque eles sabiam que o tempo era curto, porque Jesus disse: venho sem demora. Sabiam que precisava. Hoje, mais de 2000 anos depois, nós ainda vivemos nesse tempo. Entre a ressurreição e a volta de Jesus. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo dessa missão. Estamos vivendo esse tempo desse cumprimento da missão de Jesus. Entre a ressurreição e a volta de Cristo. Por isso, irmãos, enquanto esperamos esse dia, Deus continua chamando a sua igreja. Continua chamando a sua igreja para participar da missão, para envolver na missão, para investir na vida das crianças. Não só no Haiti, aqui em São Bernardo. Tem muitas crianças que precisam de Jesus, mas que precisam também de um apoio psicológico. A gente vê tantas crianças, tantos jovens, adolescentes. Infelizmente, é o que nós temos visto no shopping, nas estações. O tipo de conversa que estão tendo nos assustam, porque o mundo está levando eles nas trevas do pecado cada vez mais. Infelizmente. E hoje isso é a nossa missão. Talvez aqui em São Bernardo não é gangue que eles estão se envolvendo, mas é um outro tipo de pecado. E isso é a nossa missão. Então, meus irmãos, a nossa missão existe porque Cristo vive e volta. Nós precisamos ter essa convicção. É nesse contexto que o nosso projeto para o Novo Haiti nasceu. Porque o projeto nasceu no contexto de que precisamos cumprir essa missão. Porque o nosso país ele tem passado por crises profundas, por problemas extremos, por insegurança e violências. Crianças crescendo sem acesso à oportunidade. Mas em meio a essa crise, nós estamos discipulando, alfabetizando adultos, acompanhando crianças na formação espiritual de jovens, adolescentes e adultos. Porque acreditamos que o Evangelho transforma vidas e gerações. Acreditamos que, por mais que seja difícil a situação, Jesus ressuscitou e Ele voltará. Por isso eu quero rapidamente
que os irmãos entendem de forma visual melhor a realidade do Haiti através de um vídeo e a realidade do nosso projeto. Mesmo que eu passei um PowerPoint, mas vai dar melhor para que os irmãos entendem que Deus continua trabalhando. E Deus não espera que as coisas melhoram. A igreja primitiva recebia a promessa no meio da situação difícil das perseguições. E hoje nós temos esse privilégio. Então, o projeto Pão Novo Haiti continua em meio a essa violência, porque é no meio da violência que Jesus nos fortaleça. O projeto Por um Novo Haiti foi criado pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, em colaboração com líderes haitianos, e é coordenado desde 2019 pelo casal missionário Reginald, haitiano, e Priscila, brasileira. A iniciativa visa a transformação social e espiritual do Haiti, promovendo evangelismo, educação integral e discipulado bíblico. A ideia surgiu em 2009, mas ganhou maior relevância após o devastador terremoto de 2010, que deixou mais de 300 mil mortos e milhões de desabrigados. Desde então, o projeto tem mobilizado igrejas, voluntários e recursos para a reconstrução física e espiritual do país. Localizado no Caribe, o Haiti tem uma história marcada pela resistência, sendo o primeiro país negro independente do mundo, conquistando sua liberdade em 1804, após uma revolta de escravizados contra os franceses. Apesar disso, o Haiti enfrenta grandes desafios, como crises políticas e dificuldades econômicas. O país é conhecido pela sua beleza natural e riqueza cultural, com praias paradisíacas, montanhas e uma culinária vibrante, além de uma forte influência africana e caribenha em sua música e arte. Nos últimos anos, o Haiti tem enfrentado uma grave crise política e humanitária. O assassinato do presidente Jovenel Moïse em 2021 agravou ainda mais a situação, permitindo que gangues tomassem o controle de grande parte da capital. A população sofre com insegurança alimentar e violência, enquanto muitas famílias foram desalojadas. Por um Novo Haiti busca responder à crise que o país enfrenta com ações concretas de transformação. O projeto oferece cursos profissionalizantes, ensino de idiomas, inglês, português, espanhol, música, violão e teclado, informática, empreendedorismo, macramê e corte e costura, saúde comunitária, capacitação em primeiros socorros, educação e assistência social, apadrinhamento de 22 haitianos, cobrindo mensalidade escolar, material completo e cestas básicas para famílias vulneráveis. Discipulado bíblico, formação de cidadãos responsáveis e tementes a Deus. Atualmente o projeto atende 3 cidades. Comunidade de Demion, em Le Caillé, sul do Haiti, coordenado pelo missionário Dade Noel. Comunidade de Rosenberg 2, Bom Repos, periferia de Porto Príncipe, coordenado pelo pastor Judy Bowlout. Delmas, desenvolvido na residência dos missionários Reginald e Priscila. Por um Novo Haiti busca completar sua missão, promovendo desenvolvimento comunitário, educação transformadora, defesa dos direitos da infância e discipulado, trazendo esperança e renovação para o povo haitiano no amor do Pai. Amém. Nesse vídeo, os irmãos viram algo muito importante e retrata a realidade do Haiti, que muitas pessoas vivem no seu dia a dia, mas o mais importante mostra que Deus continua trabalhando. Mostrou que
isso nos lembra de uma verdade de que precisamos permanecer, que a missão do Senhor precisa permanecer no nosso coração. A missão de Deus ainda não terminou. Não terminou. Porque a promessa que Deus nos fez tem 3 grandes verdades. A primeira verdade é que vivemos entre a ressurreição e a volta. E a ressurreição de Jesus Cristo prova do que ele venceu o pecado. Prova de que ele venceu a morte. Prova de que ele venceu o poder das trevas. Isso é suficiente para nos dar segurança, irmãos. Em 1 Coríntios 15, 20 diz: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Meus irmãos, nós não seguimos um líder morto, mas estamos seguindo um líder vivo, um Salvador vivo. Por isso que Jesus declarou em Mateus 28, 19 e 20, 18 e 19: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Então, meus irmãos, a missão existe porque Jesus está vivo. E se Cristo está vivo, a missão também não acaba. A missão precisa ser continuada, porque Ele está vivo. E o segundo ponto é que o mundo ainda precisa ouvir. Por Ele estar vivo, o mundo precisa ouvir. Em Romanos 10, 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouviram, se não há quem pregue? Apesar de 2000 anos de cristianismo, ainda existem milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Existem tribos aqui no Brasil. Existem povos e nações fechados que precisam ser alcançados. Existem crianças sendo abusados. Existem adultos fugindo dos seus próprios países, deixando tudo por falta da verdade, por não saber a verdade. Por isso que, meus irmãos, quando nós olhamos para esses lugares, isso deve ser suficiente para chamar nossa atenção, para que nós possamos entender que o Evangelho precisa ser continuado a pregar. Porque crianças precisam ir para a escola. O lugar da criança é na escola. O lugar da criança é brincar. O lugar da criança é estar na igreja, ouvindo a mensagem do Senhor. Esse é o lugar da criança. Isso deve ser suficiente para chamar nossa atenção, meus irmãos. Porque se não há quem pregue, não vai ter quem para ouvir. E, consequentemente, não vai ter coração transformados. E mais, nossos países vão acabar sendo cada vez mais países de guerras, de violências, de corrupções. E nós vamos continuar nesse ciclo vicioso, dizendo que precisamos trocar de político. Nós não precisamos trocar de político. O povo precisa da verdade. Hoje nós estamos trocando político como se estivéssemos trocando camisetas. Alguma coisa mudou? Não. É só Jesus que transforma. É só Jesus que transforma as gerações. É isso que nós precisamos. Se quisermos políticos melhores, precisamos pregar o Evangelho.
Se quisermos bons professores, precisamos pregar o Evangelho. Se quisermos bons psicólogos, precisamos pregar o Evangelho. Bons engenheiros, precisamos pregar o Evangelho. Bons amigos, precisamos pregar o Evangelho. Família abençoada, pregar o Evangelho. Porque é só o Evangelho que transforma, através do poder do Espírito Santo. E por fim, a igreja tem responsabilidade, meus irmãos. Porque em Mateus 24:14 diz: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, meus irmãos, o fim vai vir. E se você não quer fazer parte, não pensa que Deus não vai fazer alguma coisa. Porque Deus não precisa da gente. Nós apenas estamos sendo privilegiados. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele só quer que nós façamos parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. Eu e você, nós estamos tendo um privilégio de fazer parte disso. E nós não devemos desperdiçar esse privilégio. Porque antes que o fim venha, o Evangelho precisa ser anunciado a todas as nações. Por isso que Deus chama a igreja da mesma maneira que Ele chamava a igreja primitiva. Por isso que nesta manhã nós queremos te desafiar, os irmãos, a estar orando pelo Haiti, orar pelos países, as nações não alcançados, pelos povos, pelas indígenas não alcançados. A estar orando por isso. Os irmãos estão vendo na tela, tem o QR Code que está aparecendo. Você pode apontar seu celular nesse QR Code para se juntar com a Junta de Missões Mundiais, para esteja orando. Orando pelos povos não alcançados. Eu não sei se a irmã já distribuiu. Se puder, por favor, pode distribuir agora. Você vai receber nessa fichinha também. Tem o QR Code. Nós não estamos te pressionando para que você tomar uma decisão. Mas se você realmente entende que eu sou um cristão verdadeiramente, isso deve ser uma coisa mínima a fazer. De compromissar com Cristo para orar para aqueles que não conhecem a Cristo. Porque quando nós compramos um tênis bonito, uma camiseta bonita, nós temos o maior prazer de contar para uma família, um apartamento bonito, de contar, olha o que eu comprei, olha uma bênção na nossa vida. E essas coisas vão passar. Mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. Então nós temos que ter essa mesma chama de orar, de compromissar, de interceder, para que o Evangelho possa alcançar os corações que ainda não foram alcançados. É apenas um compromisso com Cristo, para que você preencha essa fichinha. Nós não temos caneta suficiente, mas quem tem? Você tem? Ah, obrigado. Se preenche. É o primeiro compromisso que você pode fazer. Nós temos outros compromissos, nós temos outras necessidades, mas a nossa maior necessidade é de oração. É de ter o nosso coração perto de Deus. Nosso coração apontado para Ele, olhando para Ele. Nosso coração perto da cruz do Calvário. É isso que nós precisamos nesta manhã. Então, irmãos, se ainda você nunca tomou essa decisão de orar pela obra missionária, você tem um privilégio enorme. Nesta manhã de você se compromissar. Essa fichinha
não é isso que vai fazer você se compromissar. É apenas para que a junta saiba que eu tenho. Para que a nossa agência saiba que eu tenho essa igreja que está orando, que está compromissando. Mas, na verdade, o seu compromisso é com Deus. É um compromisso que você vai fazer com o Senhor. De orar. Para que mais crianças possam ser alcançadas. E também, através dessa mesma ficha, você pode decidir, se Deus tem falado ao seu coração, de adotar uma criança, um adulto, que nunca foi para a escola, com o valor mínimo de R$40. Você pode adotar uma criança, um adolescente, para que nós possamos ter mais recursos suficientes. Porque, infelizmente, nós não vamos conseguir chegar em todo lugar se nós não temos recursos financeiros. Porque tem que ter transporte, a gente tem que ter materiais, tem que produzir materiais, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Então, você pode adotar também financeiramente. E, por fim, você pode adotar também, indo, tomar uma decisão de, se eu não tenho recurso, eu posso orar, mas eu estou salvo por Cristo, e eu estou vivo, estou com saúde, então posso ir também para a missão. Eu posso investir meu conhecimento como a minha esposa. Através da sua profissão, ela não fez um curso de teologia, mas através da sua profissão, o Against que eu mostrei no PowerPoint, hoje despertou no coração dele de ele se tornar também professor de inglês. Além de ele ajudar a si mesma, mas ele poder ajudar outros também. Então não importa, irmão, quantos anos que você tem, não importa qual a sua profissão. O que importa é um coração voltado para Cristo. É um coração voltado por amor a Deus. É um coração convicto da promessa que Deus nos fez. Certamente venho sem demora. E se nós estivermos convictos, nós responderemos: Amém, vem Senhor Jesus. Eu respondi a esse chamado há mais ou menos 16 anos atrás. Deus me chamou para a obra missionária. E eu larguei tudo. E foi num momento difícil. Igual a igreja primitiva. Num terremoto, como vocês viram. Em apenas 14 segundos, eu vi vidas sendo destruídas. Casamentos. Pessoas que tinham dinheiro, que tinham tudo, perderam tudo. Mas Jesus é a única coisa que permanece em nossa vida. E Jesus me chamou ao meio de tudo isso, para que hoje eu pudesse estar aqui e poder compartilhar com você esta palavra. Eu não sei por onde que Deus vai te levar. Talvez o próximo bairro, a próxima rua. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Que a sua missão, o seu campo missionário, começa na sala da sua casa. Onde que os seus filhos estão assistindo TV, Netflix, coisas que nós não queremos que eles vejam, que eles assistem. O seu campo missionário começa ali. Seus filhos, sua família é seu primeiro campo missionário. Nesta manhã nós temos o privilégio de evangelizar nossos filhos, nossas famílias, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, até os confins da terra. Porque Jesus Cristo vive e Ele voltará. Vamos completar a missão. Que Jesus vos abençoe.
Música